eu quero dar continuidade aí ao que eu venho falado aí nos últimos dias, que é sobre o TFT. Ontem eu comentei que essa técnica ela foi desenvolvida por um psicólogo americano, o Dr. Roger Callahan. Ele fala que a maior descoberta dele foi o conhecimento de que existe um processo chamado reversão psicológica. E o que é essa reversão psicológica? É quando, literalmente, nós entramos num estado de autossabotagem. Você quer emagrecer, e aí você começa a dieta na segunda, na terça você já está lá comendo doce. Você quer começar a fazer uma caminhada, você faz 2 dias, no terceiro você já não vai. Você sabe que aquilo é para o seu próprio bem. Você quer continuar fazendo a caminhada, você quer continuar a sua dieta, mas você não consegue. Tem um processo aí interno que é mais forte que você, que te leva para o doce, te leva para o sofá. Nós somos campos eletromagnéticos. O ser humano é um campo eletromagnético. A gente tem polaridades dentro de nós. O estado de reversão psicológica ele acontece quando essas polaridades elas estão invertidas. Tem um estudo que o Dr. Callahan sempre falava de um pesquisador chamado Harold Burr. Primeiro ele demonstrou através do uso de voltímetros, né, voltímetro que é para medir eletricidade, ele demonstrou que todos os seres vivos eles possuem polaridades, eles possuem energia elétrica. Então ele conseguiu comprovar isso com o uso de voltímetro. E um dos alunos dele, o Dr. Langman, ele era ginecologista, professor da Universidade de Nova York, e ele estendeu esses estudos aí para verificar polaridade de tumores cervicais em mulheres. E aí, o que ele observou foi que 95% das mulheres que tinham a polaridade positiva no tumor eram tumores benignos. E 96% das mulheres que tinham polaridade negativa eram tumores malignos. E aí, a partir disso, outros estudos foram feitos com pessoas que desenvolveram câncer e pessoas que têm tumores malignos têm a polaridade negativa nesses tumores. Qual que é o mecanismo que está por trás disso? O Dr. Callahan ele observou que os nossos pensamentos, eles direcionam a nossa energia, né? Como a gente vem falando aí há bastante tempo. Então, quando eu entro num estado de autossabotagem, eu estou invertendo a polaridade do meu corpo e estou impedindo o meu corpo de se curar naturalmente. Então, o nosso corpo ela é uma máquina assim, fantástica. Ele tem a capacidade de se curar sozinho, a gente sabe disso. Porém, quando eu estou num estado de reversão psicológica, ou seja, num estado onde a polaridade do meu corpo ou de alguma parte do meu corpo está invertida, eu não consigo me curar. E isso não só com TFT, com qualquer procedimento. Sabe aquela coisa, a pessoa que ela vai lá, faz um tratamento médico, se cura, um mês depois volta, os sintomas novamente, ela faz novamente tratamento, se cura, um mês depois volta e assim fica indo. Pessoas com doenças crônicas de um modo geral. Então, são pessoas que têm dificuldade do corpo se curar. Elas têm essa dificuldade. Eu posso até dizer pelos meus atendimentos, né? Eu percebo que pessoas com doenças crônicas geralmente têm algum processo de reversão psicológica que precisa ser trabalhado. Existem técnicas dentro do TFT para liberar essa reversão psicológica, para fazer a polaridade do corpo voltar ao normal. E vocês não têm ideia de como é simples esse processo. Sabe aqui essa parte lateral da mão? Bate umas 10 vezes. Então, foca aquilo que você está com dificuldade de fazer, bate umas 10 vezes. Depois você pode vir aqui, abaixo do nariz, bate umas 10 vezes, sempre focando o pensamento naquilo que você está com dificuldade de conquistar, de atingir, enfim, de resolver. Bate no queixo. Ela já está batendo, eu já estou... Está em reversão, hein? Então, na época que o Dr. Callahan descobriu isso, ele descobriu que a lateral da mão era um ponto de correção dessa reversão psicológica. Porém, o tempo foi passando e ele foi descobrindo outros níveis de reversão. Então, num primeiro momento, a gente tem esse primeiro nível aqui, que é o da lateral da mão, depois a gente tem o da baixo do nariz, do queixo. Tem, obviamente, um protocolo mais detalhado que a gente usa durante os atendimentos. Mas isso é uma coisa que você pode fazer, por exemplo, pessoas que têm vícios, cigarro, bebida, doce. Sabe quando você está naquele momento em que você está naquela fúria, que você precisa daquela substância? Respira fundo, baixa na lateral da mão, focando o pensamento aí no álcool, no cigarro, que for. Abaixo do nariz, queixo. Observa depois como que você sente essa vontade, se ela está tão intensa quanto antes. Se der vontade de sair da live, você também bate. Isso é um processo, gente, que principalmente para quem tem problemas aí com algum tipo de vício, ou seja, que o corpo já está intoxicado com a substância,
É algo que você tem que repetir constantemente, né? Ah, fiz uma vez, pronto, resolveu, né? Tô livre. O ideal é que, para quem tenha vícios, faça pelo menos uma vez a cada hora, no mínimo. Então vai fazendo Quando se for da lembrar, quando der quando for dando a vontade. vontade, porque você vai treinando o seu corpo, né? A gente sempre fala, né? Que a gente precisa treinar o corpo, porque a gente treinou para o vício. A gente ensinou o corpo que aquilo lá, naquele vício, a gente treinou o nosso corpo para ser viciado naquilo. Então a gente precisa fazer um treinamento para ensinar ele a se desvincular daquilo. Tem um livro, que agora eu não lembro o nome do livro, mas é um livro específico que o Dr. Callahan escreveu há muito tempo atrás, que fala sobre o uso do voltímetro para avaliar essas reversões psicológicas, né? Então, obviamente, dentro de um atendimento terapêutico com profissionais aí de TFT de níveis mais avançados, é possível da gente identificar se a pessoa está em reversão ou não, mesmo à distância. Eu, por exemplo, sou uma terapeuta do nível mais avançado, eu posso avaliar isso. Mas a pessoa que não tem esse conhecimento, ela pode testar com o voltímetro. O Dr. Callahan, nesse livro, ele fala de uma história de um cara que fez o curso dele e ele saiu do curso louco para comprar um voltímetro para aplicar, para ver como que funcionava. Ele chegou na loja e aí o dono da loja falou: posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Ele falou assim: então, eu estou precisando de um voltímetro, mas eu não entendo muito bem de voltímetro, não sei nem como que eu faço aqui para procurar, tal. E aí o dono da loja falou assim: poxa, mas se você nem entende de voltímetro, por que você quer um voltímetro, né? E aí ele falou: porque eu quero verificar a polaridade do meu corpo. O cara começou a rir na cara dele e falou assim: olha, faz 25 anos que eu tenho essa loja e eu nunca ouvi uma resposta mais estúpida como a sua. Como assim? Vai verificar a polaridade do corpo com um voltímetro? Você tá louco? Tipo isso. E aí ele falou assim: você tem um voltímetro, né? Porque eu posso usar. Ele falou: tenho, claro, que é uma loja, eu tenho vários. E aí ele trouxe um voltímetro e ele fez o teste no próprio cara. E ele fez o teste e deu uma polaridade negativa. Aí o cara ficou olhando assim e ele observou que o dono da loja estava fumando um cigarro. Ele falou assim: vamos fazer um teste? Tira esse cigarro, coloca no cinzeiro, só para a gente testar novamente. O cara tirou o cigarro, colocou no cinzeiro, ele testou novamente e a polaridade, na hora, mudou para positivo. Aí o cara ficou assim, né? Mas como, né? Que bruxaria é essa? E ele fez isso, repetiu esse mesmo teste 5 vezes para o cara poder acreditar que, de fato, quando ele estava com o cigarro na boca, a polaridade do corpo dele ficava no negativo e quando ele tirava, ficava no positivo. E as 5 deu o mesmo resultado. Isso não quer dizer, gente, que assim, cada um responde de uma maneira. Cada um tem uma certa sensibilidade. Então, talvez para aquele cara, o cigarro era algo que revertia ele, que deixava ele numa polaridade negativa. Mas talvez, se eu fumar, talvez para mim não aconteça isso. É óbvio que a gente sabe que substâncias que já são conhecidamente tóxicas têm maior potencial de atingir a gente negativamente. Eu quis trazer esse conhecimento da reversão psicológica porque, primeiro, se manter em estado de reversão psicológica por muito tempo gera doenças, tanto no nível físico, no nível mental, no nível emocional. Então, a gente percebe que a gente está num estado de reversão quando a gente fica muito ranzinza, parece que a gente está sempre de mal com a vida, a gente fica reclamando, quando a gente percebe que a gente está procrastinando muito, quando a gente tem doenças crônicas, a probabilidade de estar em processo de reversão é muito alta. Quando entra em autossabotagem, né? Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não consigo fazer aquela tal coisa, né? Quando você faz um tratamento que você não tem resultado, enfim. Às vezes são coisas simples que a gente percebe. Por exemplo, às vezes você quer falar a palavra esquerda, você fala direita. Aí você fala, errei. Ou senão você está escrevendo um texto, você come uma palavra, você inverte as letras de uma palavra. Né? Então, as pessoas até falam assim, a pessoa está com dislexia, né? Mas se isso acontece de forma esporádica, isso pode indicar que você está aí com um processo de reversão psicológica. Teve até um estudo que foi feito por um pesquisador que ele testou várias ferramentas para se trabalhar a velocidade e a compreensão de textos em vários voluntários. E de todas as ferramentas que ele usou, o TFT apenas com essas batidinhas de 10 segundos aqui na lateral da mão foi o que teve um resultado mais rápido, mais eficaz e foi de longe o mais simples de todos, né? Então, só de fazer esse toque aqui na lateral da mão, aumentou em 45% a capacidade de leitura e compreensão das pessoas que estavam submetendo a esse estudo.